Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes. Ontem, senhor presidente, eu falei que gostaria, até por uma questão de tempo, de abordar dois assuntos aqui, mas um deles tomou mais tempo do que eu gostaria. Eu vou voltar a ele, mas sem perder de vista que o assunto que me trouxe aqui é fundamental para que nós, nas próximas semanas, nós possamos refletir a respeito de um projeto de lei que está nessa casa, que é justamente o projeto de lei 190 de 2019, da autoria do Poder Executivo, e que, como eu falei ontem, altera dispositivos da Lei 19.802, de dezembro de 2018, da Lei 18.748, de 14 de abril de 2016, que são as leis que permitem aos procuradores receber honorários de sucumbência. Entretanto, o projeto que está aqui, ele está sendo bastante debatido, polêmico, inclusive, o deputado Arilson pediu vistas na Comissão de Finanças, porque o que os procuradores têm argumentado, e alguns deputados, o deputado Homero esteve com os procuradores, eu estive, outros deputados estiveram, é que a lei permite que recebam esses valores dos refis, e que eles estariam fazendo uma proposta que nós estabelecêssemos um percentual de 5%, não arbitrado em juízo, mas 5% em lei. Eu tenho algumas dúvidas e coloquei isso à nossa assessoria jurídica e à assessoria da liderança, tanto a doutora Irma, da liderança do PT, quanto a doutora Renata, aqui da liderança da oposição, e também o Dr. Johnny, que é o assessor que nós temos, todos colocam as mesmas dúvidas. A Assembleia Legislativa, deputado Homero, tem legalmente, tem condições de, diferente daquilo que propõe o Código de Processo Civil, alterar os percentuais e dizer que o juiz vai ter que decidir por 5%? Eu entendo que não. Se já está dito que será 10% e que se o pagamento for feito em 3 dias, poderá ser de 5%, não há como a Assembleia estabelecer 1, 2, 3, 5, 7, não há como. O Código prevê, e nós, no meu entendimento, não podemos entrar, ainda que, mas há acordo com o governador. Tudo bem, pode haver acordo com o governador, mas a lei não diz que se houver acordo com o governador, isso aí poderá ser superado, não há. Aliás, parecido com aquilo que Vossa Excelência, deputado Homero, tem argumentado, e que eu concordo, que as aposentadorias dos governadores padecem de um vício de inconstitucionalidade porque foram feitas originariamente, ainda aqui por emenda constitucional, de forma ilegal. A mesma coisa agora. Os procuradores dizem que o artigo 827 do Código de Processo Civil fala em 10%, mas a execução fiscal tem seu próprio regramento. E que a execução fiscal, quantia certa é 10%, mas que poderá ser 5%. Eu entendo e tenho o maior respeito para os procuradores que tenham conhecimento jurídico, mas há algumas situações que extrapolam o conhecimento jurídico. Por exemplo, o Código é a partir de 2016, correto? Como que processos anteriores a esse, que devem ter agora a sua conclusão, e a doutora Isabel colocava que, quando decidido, o juiz diz que o juiz decidiu ter início ali o procedimento de pagamento de honorários, mas como que os procuradores, não estou entrando no mérito, como que os procuradores podem alegar que têm direito a algo que antecede ao próprio Código? Como? De que forma? Se houver direito, é direito ao fundo, e não direito aos procuradores individualmente. Há uma forçação de barra no entendimento, porque nós teremos o refis que pode ser de 1 bilhão, de 2 bilhões, de 500 milhões, nós não sabemos quem vai aderir. Mas deste refis, há algumas dúvidas que estão sendo postas aqui, inclusive com percentual. Agora, aquilo que é anterior ao refis, a Procuradoria tem direito de receber percentuais? Eu entendo que não. Os procuradores individualmente não. E eu vou votar contra. Eu já me manifesto, inclusive, votar contra. Não há como
por mais que se tente, e por mais consideração que nós tenhamos, e temos pelos procuradores, mas não há como você ter um entendimento diferente daquilo que a lei e o Código de Processo Civil estabeleceu, que é justamente o marco legal deste processo. Uma parte essa. Pois não, deputado Jacobowski. O deputado Arilson faz parte da Comissão de Finanças e Tributação. Nós hoje discutimos esse tema lá. Não houve um consenso, deputado, e todos nós lá, deputados, também somos favoráveis a que seja colocado uma marca ali, um lapso temporal. Não é possível deixar no vazio, né? E, corretamente, analisando o novo Código de Processo Civil, obviamente que esses recursos eles não poderão ser anteriores ao Código de Processo Civil, que começou a vigir em março de 2016. Exatamente. Então, nós colocamos uma emenda, um substitutivo geral ao projeto, isso aí já com conhecimento dos procuradores, e mesmo assim não houve consenso, tá? Até porque tem a questão também da questão de percentuais da sucumbência, que muitos entendem até uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Que não é cabível, porque o procurador do Estado, o advogado do Estado, ele já recebe para defender o Estado, né? Muito embora o Código de Processo Civil ter previsto essa sucumbência seja distribuída aos procuradores, existe uma ação direta de inconstitucionalidade que justamente prevê que isso aí seria uma forma de enriquecimento ilícito. Por quê? Porque em determinadas situações, os procuradores vão receber muito acima do teto constitucional. Então, assiste razão a Vossa Excelência em estar preocupado com essa situação deste projeto de lei. Obrigado, deputado Jacobowski. Eu quero só deixar essa preocupação, esse projeto volta semana que vem, e nesses 2 minutos e meio que eu tenho, senhor presidente, voltar a um assunto que eu iniciei ontem e que, volto a dizer, deputado Arilson, me preocupa muito. Falei hoje com os diretores do Sindicato da Alimentação, os trabalhadores da alimentação de Carambeí, de Castro, e algumas informações sobre o afastamento temporário, o layoff, me deixaram mais preocupados ainda, deputado Nelson Justo. Layoff é permitido por 5 meses. Haverá uma reunião, está havendo uma reunião agora com a BR Foods aqui em Curitiba, por 5 meses. Na prática, equivale ao seguro-desemprego. Porque se depois de 5 meses os trabalhadores não forem contratados ou recontratados, eles são demitidos sem direito algum a seguro-desemprego. Então, o layoff é uma parte do seguro-desemprego pago pelo próprio Estado, onde a empresa, em acordo com o sindicato, faz ou poderia fazer através de uma, se não fosse assim, uma demissão direta, mas faz por um acordo com a empresa. Segundo, os aposentados que estão trabalhando na BR Foods, por exemplo, não têm direito a layoff porque não têm direito a seguro-desemprego. E ficam durante esses 5 meses sem remuneração alguma. Salário médio, ontem eu falei R$ 1.200, é R$ 1.500, porque alguns trabalhadores já têm em torno de 8 anos, 10 anos, até 25 anos. Aqueles que têm o primeiro emprego, que tem menos de 1 ano e 8 meses, ou seja, 6 meses, 18 meses de contrato, não têm direito a receber o procedimento que o layoff prevê, porque também não tem direito ao seguro-desemprego. Então, nós estamos diante de uma situação extremamente, como eu falei, extremamente grave, que pega a produção de frangos da região dos Campos Gerais e que, se não for resolvida, como nós falamos ontem, se não for resolvida, irá se alastrar por toda a região. A Arábia Saudita não diz que a suspensão é por conta das declarações ou das visitas feitas pelo presidente da República. Inclusive, no Rio Grande do Sul, há uma situação muito semelhante a essa, também com a Arábia Saudita. Pode ser que não seja, pode ser que seja. A nós não faz diferença. O que nós queremos... Deputado Vossa Excelência, tem 1 minuto para concluir. É que esta situação
seja resolvida, porque este período em que esses trabalhadores vão ficar temporariamente em casa, ou fazendo cursos, ou buscando outra colocação, certamente não será um período tranquilo. Mas fiquei mais preocupado ainda quando soube dessas informações, que aposentados não irão receber, que os que têm menos de 18 meses não irão receber, que a qualquer momento a empresa pode voltar e, se houver passado aquele período já de contratação que permite que você receba o seguro-desemprego, houver passado, por exemplo, 4 meses, ele teria direito a 1 mês de seguro-desemprego. Tudo isso, senhor presidente, deve ser observado e, volto a insistir, essa casa tem necessariamente que se manifestar. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.